Aprendi que networking ou relacionamento é a arte de ser interessante para não ser interesseiro. E o papo de hoje é realmente muito interessante. Por que é interessante? Porque eu vou bater um papo hoje com alguém que é um amigo, uma inspiração, alguém que tem um coração gigante. E não é porque ele está aqui comigo não, porque de fato é alguém que eu digo sem precisar colocar aspas o quanto eu respeito e o quanto eu amo essa pessoa. É alguém, sabe, que a partir de agora vocês vão conhecer um pouco da história dele, um pouco da empresa e será inspirador. Bora lá? O papo de hoje é com Alisson, meu amigo Alisson. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado pela oportunidade aí. É um carinho imenso estar aqui com você hoje, né? É um convite que você até falou assim, tem um tempinho aí na agenda, eu falei assim, rapaz, se não tiver eu arrumo, porque a gente tem a gente se conheceu praticamente, vamos botar assim, em um meio caos na época que a gente estava da questão do ramo da internet e foi eu digo assim, que tem coisas que vêm para durar, né? Independente de comércio, de ramo, de atividade, de, como você falou, de interesses, né? Eu acho que quando algumas coisas vêm com sinceridade e verdade, acho que ela acompanha. É um legado que a gente deixa. E você deixou isso e muitas coisas, e a gratidão é igual. Obrigado. Do que você expressou também. A gente se conheceu num café, acho que em Itabuna, do nosso socorro. Eu acho que foi lá a primeira vez. Evento lá. Um evento que teve lá. Né? Um abraço do nosso socorro também. É uma pessoa maravilhosa. Né? Hoje ela mora em Salvador, acredita, em Salvador. Isso. Mas quem é Alisson? Se apresente. Depende das versões do Alisson. Vamos botar assim, vamos começar na primeira. Né? Alisson foi um menino que foi criado por mãe, sendo pai também. Né? Meu pai foi embora com 1 ano de idade, minha mãe foi uma guerreira, me criou até o dia de hoje. Inclusive você até fez uma brincadeira que ela estava aqui no estúdio também. Desculpa interromper, ela está no estúdio, né? Ali, ó. Ela está intercedendo por esse momento. E assim, dentro da possibilidade dela, né, da época, das condições, ela tentou fazer o máximo possível, o melhor possível. E eu sempre tive aquela questão de curiosidade, de querer empreender desde pequeno. Eu lembro que tem uma vez que eu pedi um dinheiro a ela e veio aqueles questionamentos de pai, para quê, para quando, por quê. Aí eu falei assim, eu não peço mais. E aí eu pegava antigamente, hoje não sei como é que chama, mas antigamente chamava carrego. Sim. Né, na rodoviária, e mesmo eu estudando em colégio particular e tal, tinha gente que sabia falar assim, mas tu não é filho de Catarina, querendo dizer assim, mas tua mãe não tem condição, o que é que você está fazendo aqui? Mas é porque eu sempre quis trabalhar, né, correr atrás do que é meu. E ali eu não tinha condição de ter um carrinho de mão. Lembro como hoje eu ia no seu Eduardo, que era sapateiro, pegava emprestado o carrinho dele para utilizar nos carregos, depois devolvia. Acho que um dia ele perguntou, o que é que esse tanto menino pega esse carrinho emprestado? Ele foi ver e via que eu estava trabalhando. E aí eu consegui juntar um valor, comprei o meu e aí a história seguiu, né? Vendi geladinho, juju, várias coisas na questão na adolescência. E aí até o dia que minha mãe falou assim, já que você quer empreender, eu vou a rua não é seu, com a preocupação também de mãe e pai, né? Não é na rua pro seu lugar. E aí eu já tinha um gosto pela questão da informática. Antigamente eu tinha terminado um curso, ela tinha me dado um computador, aí juntei também uma grana, a gente foi na época em São Paulo, compramos gravação de CD e eu comecei nisso assim, na parte da informática, gravando CD, convertendo cassete e vinil para CD, e aí fui nesse embalo aí. Meu tio, tinha 2 tios que era pedreiro, eles viajavam para São Paulo e quando vinha com alguns CDs, então eu pegava esses CDs dele e já replicava, como dizia hoje, eu pirateava. Né? Não usando o termo assim já de pirata, mas na época não existia, era cópia. Sim. E foi passando, né? Então nisso aí eu fui despertando o dom da questão de empreender. E de lá para cá a gente foi pegando várias vertentes nisso aí. A história do carrinho de mão foi quantos anos? Mais ou menos uns 14, 13 para 14 anos. Você já sabia que você estava empreendendo ali?
não tinha noção. Eu sabia que eu estava correndo, tipo assim, eu estou fazendo para receber algo assim em troca. Na verdade, Sim. a visão, né? Assim, não é como hoje, quem tem a visão, que já estava praticamente executando uma função de empreendedor. Né? Você, tipo assim, pegando de alguém que, tipo assim, eu não tenho a demanda para o objeto para poder vender, mas eu pegava de alguém emprestado como se fosse hoje uma locação, Sim. tipo assim, o Eduardo era o meu terceirizado, eu terceirizava o carrinho de mão dele para poder fazer essa logística aí. Né? Não, né, hoje já a gente consegue enxergar dessa Sim, forma. perfeito. Eu comecei, lembro quando eu comecei, eu pegava a escada de alumínio emprestado da vizinha, né? Que é Raquel. Eu tenho uma grande gratidão por isso. E toda vez que eu devolvia a escada, eu falava para ela, eu não quero mais de volta essa porcaria, não. Obrigado pela porcaria. E no outro dia eu pegava de novo. E ela fazia questão de me emprestar, né? Inclusive, uma das colaboradoras dela, uma das filhas dela é colaboradora nossa há mais de 8 anos, a Cristiane. Então, a gente tem um começo, né? Do carrinho de mão, outro na escada. Mas aí você começou a empreender, começou a entender que era melhor fazer aquilo, pensou em concurso, pensou... Na verdade, eu parei a escola praticamente por escolha minha no terceiro ano, né? E eu optei por realmente ir para esse lado de empreender, trabalhar. Eu nunca, na verdade, desde a infância não tinha muito vocação para estudar, não. Eu Sim, estudava assim sim. meio forçado, mas era uma coisa que até alguns professores ficavam um pouco assim invocado. Teve uma vez, eu lembro como hoje precisei de 9,5 para passar na recuperação de matemática e até o próprio professor falou que eu ia perder. Porque eu não tinha essa questão de estudar durante o ano, assim, assíduo, mas eu conseguia passar nas provas, porque eu pegava rápido, né? E eu consegui tirar mais do que os 9,5. E eles até recebiam uns elogios dos professores na época lá, estudar na Escola Monteiro Lobato, Proclaro e outros, que eu tinha capacidade para aquilo, só faltava realmente esforço. E realmente era porque, mas eu não focava naquilo. Enquanto era a questão do estudo, eu estava focando na parte da informática. Era uma Sim. coisa que parecia puxava, sabe? Quando alguma coisa já lhe puxa para aquela Sim. vocação, então não tinha nisso. E eu comecei a dar aula de informática. E quando eu vim para o ramo da internet, foi justamente quando eu fui uma vez, tinha um provedor na cidade que tinha começado. Na época, eu não vou citar nomes aqui por questão de descrição, mas ele trabalhava já com a parte de internet de escada, via Sim. telefone, foi um primeiro lá. E eu fui solicitar o serviço para a minha escola de informática, na época, na verdade, era a escola, que a gente Sim, sim. administrava os cursos. E para poder oferecer o curso de internet, que a gente só fazia o básico, Word, PowerPoint, Excel, essas coisas. E aí foi feito, falar assim, vamos fazer uma viabilidade de atendimento para você. Eu pensei que era viabilidade para ver se poderia instalar no meu endereço. Sim. E aí depois falava assim, você não atendeu os requisitos. Mas eu falei, não, mas você tem rede no prédio que eu estou. Não, você não atendeu os requisitos de cliente. Você não é apto para ser nosso cliente. Aí eu fiquei aqui, como você é apto para ser um cliente? Sim. Como é que a pessoa julga a questão da minha condição, se Sim. eu posso ou não Aham. pagar por um serviço? E aí eu confesso que eu voltei bem triste, bem abatido com aquilo ali. E aí minha mãe percebeu, viu que eu estava meio assim, cabisbaixo, com minha esposa também. E aí ela falou assim, o que é que você precisa para montar uma empresa igual a dela? Aí na época eu falei assim, mas eu preciso de capital. E aí minha mãe foi quem me ajudou a dar o primeiro pontapé, ela pegou um empréstimo. Você garante? Eu falei, garanto. Ela pegou, pediu os equipamentos, passou para mim. E aí eu voltei lá, nesse estabelecimento. Aí eu falei com a proprietária, falou assim, eu pensei bem, eu não sou apto para ser seu cliente não. Ela deu aquela risada de canto de boca. E aí eu falei, eu sou apto para ser seu concorrente. Aí ela duvidou mais ainda. Quando deu pouco tempo que a gente montou a estrutura na cidade, aí eu botei um carro de som próximo da porta dela, para ela ouvir a propaganda da gente. Ela saiu para a porta da loja e aí começou uma longa história, mas para resumir, nasceu a Libernet. Graças a Deus, uma empresa de sucesso, já atendemos mais de 15 cidades. Essa pessoa hoje não está mais no ramo, né? Eu ia te perguntar isso. Não prosseguiu. Conhecendo Primeiro, um pouco o ramo. pela questão não sei, desse perfil dela de caracterizar cliente ou outras Sim. coisas. Mas, assim, isso prova também que o mundo dá muitas voltas. A gente Perfeito. não pode, né, esnobar, principalmente a pessoa julgar pela capa, Sim. pela aparência, porque você não sabe quem vai ser
né, as pessoas amanhã. Às vezes a gente olha para alguém, faz um julgamento e amanhã aquela pessoa acaba sendo, às vezes até com a empresa precisando do serviço dela. Né? Hoje essa pessoa utiliza meu serviço. Que legal. Quem conhece a história antigamente até falou assim, mas você vai instalar, não sei o quê. Eu falei, não tem essa. Para mim é um cliente como um cliente qualquer. Sim. Porque o crescimento da minha empresa vem em não fazer objeções. Você falou que o nome da sua empresa é Libernet. Isso. Aí tem a Liberprint. Uma da primeira, né? Aí tem a Liberprint. Por que Liber? Liberdade, porque a gente tinha um slogan, liberdade para navegar na internet. A questão do slogan da liberdade veio justamente por essa questão dessa empresa de escolha de clientes a ser... Aí amarrava contrato, e amarrava muita coisa. Então, assim, a gente veio para mostrar para o cliente que ele tem uma liberdade de escolha no serviço. Tanto é que hoje eu sei que o foco é aquele Liberprint, mas começando no início da história. Então, a Libernet, ela nunca focou em questão no início lá atrás, de contrato, de fidelidade, de amarrar o cliente e tal, porque a questão é oferecer um bom serviço para você ter um cliente. Sim. Então, entramos nesse slogan e aí, por que não, né? Juntar a liberdade com a internet. Aí acabou vindo o nome Libernet. Que interessante. Quando ele começou a contar essa história, eu já imaginei que poderia ter, né? Eu já sabia que Liber, né, vem com liberdade, já havia começado um tempo atrás, a gente é amigos. E conhecia essa parte da história. Essa parte dessa empresa que negou receber um serviço. Eu estou resumindo bastante, ela é longa. Né? Mas bem interessante. Eu acho que fica uma grande mensagem para quem está do outro lado. Ficar atento aos sinais, né? Todo mundo sabe, já falei isso, eu comecei a empreender quando eu ouvi que a cor da pele não influenciava no salário melhor. E eu não tive o meu ajuste salarial por conta da cor da minha pele. Né? E hoje a gente já fornece serviço para essa empresa, né? E a gente é parceiros comerciais da empresa que um dia disse que não me daria o ajuste salarial prometido previamente por conta da cor da minha pele. O mundo dá voltas. E aí, pegando um pouco esse gancho, você não passou pela CLT? Ou chegou a passar pela CLT? Não, por carteira assinada não, nunca tive, mas eu trabalhei em alguns comércios na cidade, inclusive teve um que eu tenho uma gratidão imensa que me trouxe um grande aprendizado. Eu entrei lá mais ou menos, acho que com uns 15 anos, um pouco antes dessa parte da informática, eu passei por um período lá e eu estava me destacando como vendedor lá, à frente de alguns colaboradores já de mais tempo lá. Sim. E nisso começou a gerar uma perseguição, porque, querendo ou não, eu acho que é até um erro para alguns empresários hoje. Às vezes entra alguém que começa, às vezes, a produzir ou que vem um pouco de mais gás e usar aquela pessoa como querer mostrar um exemplo para os outros. Né? Então começou a me pegar como exemplo e falar assim, tem que fazer como só que elas fazem. Então começou a querer criar uma distinção entre os outros. E aí achou que eu estava vindo querendo fazer diferente demais, né? Entre aspas. Então começou a vir uma perseguição entre os colegas de trabalho. Eu já saí, pedi para sair, ele ainda procurou minha mãe. Disse, menino é muito bom, fala para ele não sair e tal, não sei o quê. Mas eu falei, não, já está decidido. E foi nisso aí que eu dei o start para a questão da parte da escola de informática, que veio em seguida essa história que eu te falei, né? Da questão do provedor. Inclusive, como você falou, citando aí sobre a questão de que você teve um start, né? Para a questão de como foi o meu, de falar que eu não era capaz de ser cliente, o seu da questão do salarial. Eu acho que todo mundo que geralmente consegue superar na parte empresarial, geralmente pode ver que por trás disso tem uma história de desafio. Sim. Alguma coisa gerou um start para a pessoa falar assim, não, eu vou mostrar que eu sou capaz. Sim. Eu, inclusive, até na maioria dos meus empreendimentos, quando a gente vai falar da questão da Liberprint, a Liberprint, eu falei assim, eu estou pensando com a pessoa, estou pensando em abrir uma empresa de comunicação visual. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas você tem certeza? É tão assim? Vamos... Quando falou isso, aí gerou esse start em mim, eu falei assim, agora é que eu vou. Engraçado isso. Fazer, né? Primeiramente, assim, tudo... por eu ser cristão, tudo também eu busco a direção de Deus, na confirmação se é para fazer ou não. Sim. Mas também tem essa questão de eu falar assim, não, agora eu vou fazer, porque eu tenho para mim assim, quanto mais difícil eu quero estar, porque eu sei que ali poucos estão. É o desafio do empreendedorismo, né? O empreendedor, para ele ter sucesso, ele não vai buscar o melhor caminho. Ou melhor, ele vai tentar o melhor caminho, mas o melhor caminho para empreender e ter sucesso é o mais difícil. É a dificuldade. É mais difícil porque você vai enfrentar
a descrença, você vai ter a questão dos impostos, você vai enfrentar o disse-me-disse, o Alisson chegou até aqui por conta de, e aí tem os julgamentos. Muitas pessoas desacreditaram do Alisson no começo. Eu sei que você tem uma história, eu quero saber essa história, vou pegar já essa parte, porque Maninha tá ali, Maninha que eu tô falando é a mãe de Alisson, tá? Dona Catarina tá ali, daqui a pouco eu vou trazer a senhora aqui também. Vai. Gente. Eu vim aqui só limpar o apartamento ali. Olha só, a gente tá ouvindo tudo aqui. O pessoal, eu já falei, o pessoal vai querer saber quem é a senhora. Entendeu? Então, é desafiador, tem que ter foco, tem que saber onde quer chegar, tem que, às vezes, ignorar muita coisa, né? Porque se a gente for seguir exatamente o que os outros querem, a gente não chega. Porque as pessoas, cada um tem os seus sonhos. E empreender, muitas das vezes, é sonho. Né? Tem gente que empreende, começa a empreender pela necessidade e descobre o quão fantástico é. Por isso desse programa, falar esse bate-papo sobre as pessoas, sobre empreender. Porque Alisson, eu conheço um pouco de Alisson, já acho que tem uns 10 anos, não, 8 anos, mais ou menos isso. Já tem um tempo. Próximo dos 8 já. E quem vê Alisson hoje aqui, pode imaginar que foi fácil. Né? A gente vê o empreendedor, o empresário, e fala assim, não, foi fácil. Foi manhã que fez o empréstimo, foi painho, foi alguém que ajudou, foi alguém que chegou, mas quantas noites em claro? Empreender é algo realmente que tem que ter determinação, foco, saber enfrentar os desafios, não desistir. Porque eu imagino que você, por diversas vezes, pensou em desistir. Várias. Tem noção de mais ou menos quantas vezes? Nossa, uma coisa que eu não contei em detalhe, né? Quando comecei já na questão a empreender com a internet, que tinha a escola de informática, eu já estava recém-casado, né? E também uma pessoa que esteve com o meu lado também o tempo todo, além do apoio da minha mãe, foi minha esposa, né? O tempo todo. Então, várias vezes eu subi a serra, antigamente não tinha a tecnologia da fibra ótica, era tudo via rádio. Qualquer tempo que chovia, por ser locais de acesso remotos muito difícil, às vezes a Coelba não ia, já passamos às vezes 21 dias sem rede elétrica numa serra e subindo a cada 2 dias para trocar bateria, levar gasolina às vezes para gerador. Minha esposa já subiu várias vezes de serra, tem vídeo até hoje que a gente olha assim, olhando um pouco da história do passado, que foto de cobra na estrada que quase mordeu e tanta coisa. E assim, ela também me dava muita força para não desistir. E também era um dos meus motivos também, tanto ela como minha filha hoje que já está com 18 anos, na época estava pequena, para não desistir. Mas foi muito difícil, teve vezes que eu falei assim, a última, não tem como, às vezes subindo justamente uma serra dessa, lama, escorregando. A história do burrinho. Justamente a história do burrinho, subindo Conta com pra lama, gente essa história do burrinho. bateria nas costas e muita coisa. E aí, quando uma vez escorreguei, a bateria rolou, voltou para mais longe da onde eu estava. Eu olhei assim, chuva. Nesse dia, acho que estava até meio com febre também. Eu falei assim, não, senhor, não tem condição. Agora, para mim, é a última. Sabe assim, eu sozinho, aí eu olhava assim, sabe, no meio do nada, você vê, tipo assim, não tem saída. E aí apareceu um senhorzinho, saiu de dentro de uma casinha assim, no meio da estrada, aí viu a minha situação, pegou um burrinho, colocou as baterias no caçoar, colocou as coisas que eu estava carregando e ajudou a subir até o topo lá. E aí eu vi assim que Deus sempre dá um escape pra gente, dá aquela tipo um fôlego assim, e fala assim, não, ó, continua aqui. E hoje eu vejo que realmente valeu a pena continuar, né? Ah, como é bom ver essas coisas, né, gente? Essa história do burrinho eu também não sabia. Fiquei sabendo que manhã contou ali pra gente na estante. Mas pensa aqui comigo. Eu sei que o nosso foco é falar de empreendedorismo, a gente está falando muito de inspiração, gente. Tá, esse papo tá bem emocionante de coração, muito bom mesmo. Tipo, você pensou em desistir, eu já passei por isso, quantas e quantas vezes. Quantas vezes a gente chora dizendo assim, e às vezes não tem o que chorar. Inclusive tem um livro que fala sobre o poder, ele tem a sua solidão, a solidão do poder. Porque por mais que a gente tenha amigos, a gente tem esposa, filhos, né? Tem coisas que a gente fica pra gente. O fato é que tem coisas que a gente não fala. Tem coisas que a gente guarda ali porque... Eu não sei se é que a gente quer ser o super-herói nosso, ou a gente tem vergonha de contar. Mas quando chega num momento como esse, observe que eu conheço o Alisson aqui pelo menos médio de 8 anos,
Eu lembro que um dia, eu não sei se foi véspera de Natal, ou foi véspera de Ano Novo, ou já foi Ano Novo, que nós estávamos lá em cima na Torre do Abrigo. Ah, foi tantas vezes que é difícil até contar. E nós estávamos lá alinhando uma antena, que até hoje essa antena está até hoje montada na casa dos meus pais, que a gente Acho que alinhou uma foi antena para poder jogar o sinal. para jogar um sinal cá de internet. E eu lembro que naquele dia vocês tinham bastante ocupação familiar, porque era Natal, e você tinha um compromisso, mas a gente estava lá trabalhando para depois ir para as atividades, né, pessoais. E para chegar aqui, hoje eu tenho a honra de estar aqui na TI TV, né, batendo esse papo com você. Como eu já disse desde o começo, alguém que me inspirou. E eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, talvez ele não lembre, ele vai lembrar. Tanto eu quanto ele vem da parte de provedor, né, da área de telecomunicações. E eu estava em São Paulo, nós estávamos num evento em São Paulo, na Brint, inclusive agora em junho, mês que vem, né? Nós estávamos em São Paulo e a minha rede tinha parado aqui, estava com problemas aqui em Ilhéus. E eu não conhecia muito sobre a parte de servidores. E nós estávamos numa palestra, no meio da palestra, aí você abriu o seu notebook, acessou e resolveu o problema no meio da palestra lá, né? E resolveu o problema aqui em Ilhéus. Muito obrigado, eu sempre agradeci por isso, agora deixar isso bem registrado. É um momento de gratidão, porque, tipo, são poucas pessoas que fazem isso. A gente sabe que no meio empresarial nós temos pessoas que olham pra gente nem sempre com apoio, né? E nós estávamos numa palestra importante e você abriu mão de estar naquele momento prestando atenção na palestra para estar fazendo aquele serviço e nunca me cobrou por isso, não vou pagar também. Deixa bem claro. Mas muito obrigado. Então, quando eu falo de alguém que é parceiro, que é amigo, que é inspiração, teve um outro momento da vida pessoal que ele me chamou e a gente foi conversar, né? Então, tipo, é bom ter pessoas com quem contar. Porque pra gente estar batendo esse papo hoje sorrindo, é porque a gente já chorou muito. Verdade. A gente já pensou em desistir 500 vezes, né? Alisson hoje ele tem a marca Liber, que é a Liber Print, a Libernet. Quais os objetivos de Alisson como um empresário? Bom, onde é que Alisson quer chegar? A questão da Liberprint, vou chegar para você aqui agora, surgiu no meio da, como eu falei, sempre eu vejo uma oportunidade no meio de uma dificuldade. Sim. A gente começou a ter uma iniciativa da Libernet de querer fazer campanhas, eventos, brindes. E a gente começou a procurar empresas começou com a parte de canecas. A gente não estava conseguindo que entregasse no prazo ou que entregasse com alguma qualidade. E também dificuldade de compromisso. Que compromisso tipo assim, eu vou te falar que eu vou te entregar em tal data, eu vou te entregar dentro daquela data. E aí surgiu o quê? Não, vamos comprar o maquinário para fazer isso, para produzir para a gente. Compramos. Depois veio a dificuldade de achar insumo naquele ramo. Vamos para aprofundar atrás de fornecedores para aquele ali. E nisso viram várias outras demandas que a gente foi fazendo aquisição de maquinário. Quando eu vi, eu falei assim, poxa, já tem uma mini gráfica montada. Sim, sim. Né? Já está atendendo as demandas da gente. Então, aí eu fui despertando pela questão do ramo. Quando veio essa questão que eu te falei, que jogaram a dificuldade, que gerou mais um motivo para eu poder falar assim, não, agora eu vou. Aí eu comecei a participar de feiras, palestras, que eu sempre também gosto de entender onde eu estou entrando. Sim. Entender, aprender, ter um conhecimento para depois eu até poder falar, ou cobrar, entendeu? Para ter realmente uma capacidade para aquilo. Pesquisei várias feiras e cada feira que eu ia, despertava por mais porque assim, o ramo da comunicação visual ele é muito extenso. Sim. Tem gente que fala assim, é só fachada. Não, ele abrange muita coisa. Sim. Fachada, comércio de camisaria. Onde a marca precisa estar, a comunicação visual tem que estar lá presente. Justamente. Então, assim, tem vários segmentos dentro da comunicação visual, né? Ele é muito nichado. É o ramo que ele é muito nichado. Então, assim, eu fui vendo várias abrangências disso aí. E nisso, eu fui pesquisando as empresas e fui também vendo, assim, porque não adianta eu ser o mesmo do mesmo. A intenção era não ser mais um. E ser uma, que servisse de referência, que viesse para resolver as dores que já existiam naquela deficiência daquela área. Então, comecei a ver que algumas empresas, elas tinham deficiência, assim, a primeira deficiência que eu vi, a maioria, tipo assim, elas, não vou dizer bem uma deficiência, para não deixar uma coisa muito explícita, mas vou dizer assim, uma preferência delas, escolhia apenas o nicho. Sim. Só que, por exemplo,
nem sempre o cliente ele quer tratar para fazer alguma coisa, ele precisa às vezes de 10 coisas diferentes, ele não quer tratar com 10 empresas diferentes. Ele quer entregar a dor dele para uma e ser resolvida. Perfeito. Então, aí eu fui vendo que eu só fazia só impressão, outra só camisa, outra só fachada, outra só... Falei, por que elas não unem tudo? Aí eu fui entender, realmente a dificuldade maior que eu vejo que todos se queixam é relacionado à mão de obra. Aí o que é que eu fui fazer? Não, primeiro foi procurar base, aí fui procurar treinamentos, fui aprendendo, fui passando para os colaboradores que a gente já tem hoje dentro da empresa e cada vez mais a gente está fazendo isso para trazer conhecimento para eles, para amanhã eles serem quem vai treinar novos e aí a gente sempre manter uma mão de obra constante e atualizada e não ter essa deficiência que muitos às vezes sentem isso, né? E às vezes gera uma dificuldade para você. Eu estou com a dificuldade, só estou mexendo com esse nicho e ter essa dificuldade com o outro vai ser maior. Então a Liberprint ela surgiu praticamente desse sentido aí, né? De resolver problemas. Começou resolvendo da Libernet e depois foi vendo de alguns clientes. E a gente foi puxando. A gente começou era só a parte das canecas, depois veio só a impressão. Ah, mas você faz mais tal coisa? Eu falava assim, faço. Eu não tinha. Aí eu corria, pesquisava, comprava um equipamento, botava, entregava o serviço. Aí já abria mais um leque de nicho. E a gente foi fazendo isso. E hoje a Liberprint, ela já está entrando numa área agora que está finalizando a construção nova do galpão de uma área de 1.600 e poucos metros quadrados. A gente está fazendo uma área com praticamente atender toda essa área nichada, inclusive de outdoors até confecções e tudo. Inclusive também outras áreas que mais para frente a gente pode falar, que eu tenho que deixar como surpresa, que a gente está vindo com novos projetos aí também. A ideia nossa é que, como você falou, a marca Liber, ela vai vir com outros segmentos também. A gente está com novas demandas, sem ser só da Liberprint, vai vir com outros segmentos também, que vai vir agregar, mas sempre com o Liber acompanhando. Sempre Liber, né? Esse Alisson da Liberprint de Liberdade, tem o Alisson que colocou um carrinho de som na frente daquela empresa que não quis fornecer a internet? A comunicação também puxou ali um pouquinho? Já operou? Não muito assim, né? Porque assim, aquele, em termos de empresário, né, empreendedor, aquele Alisson do carrinho da frente, ele amadureceu muito, né? Ali teve um pouco do menino que queria mostrar que era capaz, né? Sim. Hoje, esse menino já sabe o que ele é capaz. Perfeito. Então, assim, hoje a gente já alcança os patamares diferentes, porque a gente já, tipo assim, tá em você, tá em mim, a capacidade de fazer. As escolhas é que a gente sabe ou tem que ver qual que vai tomar. Sim. Né? Eu faço ou não faço? Qual direção tomar? Então, com o tempo, a capacitação que a gente também vai buscando no dia a dia vai fazendo isso com a gente. Né? Tipo assim, eu faço, eu posso executar, até onde eu posso ir. Sim. Porque também tem muita gente, às vezes, que ele está em determinado ramos por orgulho. Muitas vezes nem está sendo monetizado por isso. O empreendedor, acontece muito, voltando agora para a gente falar um pouco da parte de empreendedorismo, tem empreendedor que às vezes está no ramo e ele não para fazer conta, ele não está sendo monetizado. Sim. E muitas vezes ele está gastando energia naquilo que poderia... Não, peraí. Beleza, eu já tive 10, 20 anos de ramo ou mais, mas tudo tem o tempo. Sim. Acho que o tempo desse ramo chegou, está na hora de eu desviar o nicho para isso aqui. E às vezes o que ele buscou anos não estava naquilo ali. Sim. Pode até estar mantendo ele e tal, mas às vezes a decolagem que ele estava precisando veio para outra coisa fora até da curva do que ele fazia. Entendeu? Então, muitas vezes, acho que esse Alisson daquela época amadureceu para saber até onde é o limite dele. Se der para mim, eu continuo. Se hoje não der, eu sei o tempo de parar, o tempo de me reinventar. Que a gente tem que estar o tempo todo nessa questão de se reinventar, porque o mundo ele atualiza muito rápido. Deixa eu dar uma imprensada nele aqui. Ele falou que tem profissionais que estão no ramo, pessoas que estão empreendendo em um ramo e não estão sendo monetizados. Ele insiste ali. Porque eu conheço algumas pessoas que falam assim, eu sou profissional dessa área. Aí eu costumo dizer, então se você é profissional dessa área, você não é um empreendedor nato. Você só sabe fazer aquela área. Porque um Alisson que foi professor de informática, eu também fui, né? Que gravava CD, copiava CD, vendia CD de hino, já estava empreendendo. Um Alisson que pegou um carrinho de mão emprestado, que teve
tem um provedor de internet, um dos maiores do sul da Bahia, a Libernet. Aí um Alisson agora da comunicação visual. Comunicação visual. É um empreendedor diversificado para várias áreas. Começou no carrinho de mão, né? Veio para a internet, informática. Professor e vai seguindo. Tem outras áreas que nós já estamos já. Já tem outras áreas. Fala muito bem. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. E a política, Alisson? Já lhe chamaram? Não, na verdade, assim, por essa questão que você falou, fala muito bem, eu tenho uma comunicação boa. Eu gosto de falar com todo mundo. Às vezes na cidade eu passo um buzino, não sei o quê. Então, às vezes, quando alguém vai me visitar, às vezes, na cidade que eu moro, às vezes eu passando, até no comércio todo mundo conhece, principalmente pela questão das atividades, né, profissionais, mas também por essa parte ser comunicativa. Inclusive, meu filho acabou herdando isso de mim também. Ele chegar no canto rapidinho, ele conversa e faz amizade com todo mundo. E que isso ajuda muito hoje o empreendedor. Então, tem gente que pergunta assim, é vereador da cidade? Porque acaba falando e cumprimentando todo mundo. Não. Mas eles chamaram? Mesmo chamasse, eu não iria, porque é uma área que não me agrada muito. Eu votaria em você. Eu sou do tipo que eu não aguentaria ver algumas coisas muito calado. Então, é complicado. Eu sou de executar. Se eu ver, eu prefiro criar passão e botar a mão na massa. E às vezes, você depender de algo de braço cruzado, sendo que você pode fazer, eu acho que eu não. Então, já que você não vai partir para a parte política, deixa claro, eu também não. Vai continuar empreendendo? Vou continuar empreendendo. Vai ter mais quantas Liber? Aí sem dizer o ramo, porque é lógico que você tem que voltar aqui para poder gravar as próximas. É segredo, né? Mas tipo assim... Tem mais umas 3 aí pela frente? Talvez não seja 100% Liber, talvez a gente coloque os nomes, mas a gente vai... O grupo, né, de empresas, ele vai crescer em outros nichos aí, que a gente também já viu uma dificuldade e a deficiência, né? Eu acho que, às vezes, a gente, voltando àquela parte do empreendedor que às vezes não está sendo remunerado, também, assim, não está gerando uma rentabilidade, às vezes, daquele nicho dele, também ele tem que ver se é algo que já chegou no tempo ou se é algo que ele está deixando de fazer. Sim, já está. Né? Muitas vezes é a questão de se atualizar do meio digital. Uma coisa que eu participei de uma palestra esses dias, eu estava vendo, falou muita coisa sobre venda, muitas coisas, mas não falou o principal, que é trazer a empresa para o meio digital. Sim. Se você procurar hoje aqui, uma coisa simples que eu vou falar aqui, que pode até servir de base para muitos que podem estar assistindo depois, a empresa hoje, se você for procurar o Google Meu Negócio, poucas estão lá. Sim. Você procura, você passa na rua, tem várias placas, Dona Ana do Acarajé, Seu João do Marceneiro e etc. Mas se você for no Google, você não acha essas empresas. Eu estou falando isso porque eu procurei uma empresa para fazer uma questão de piso lá no galpão. Tem várias na região, mas na internet você não acha uma, só acha uma propaganda de fora. Então eu acho que muitas vezes a empresa está deixando de se mostrar. Porque o mundo hoje ele virou digital. Sim. Né? Então muito mais, hoje está muito mais cômodo o usuário chegar em casa e ele digitar aqui pintor, aparecer o primeiro nome de pintor e ele ligar e pegar o orçamento do que ele sair perguntando quem conhece o pintor. Sim. Então muitas vezes tem que entender essa questão. O empresário já fez tudo nisso e realmente não teve resultado, ou ele está deixando de fazer algumas ações para ter o resultado. Perfeito. Né? Essa questão do mundo digital é bem interessante, porque também as pessoas... É uma dificuldade que a gente tem aqui, inclusive, na TI TV, é que as pessoas normalmente ela identifica apenas uma rede social, ela tem uma identificação pela rede social tal, e a partir dali ela entende não, eu sei fazer marketing. Né? E você trabalha na comunicação visual, né, agora também, e você sabe que marketing é uma coisa muito mais ampla. Né? E não dá para você pensar só na publicidade online, no marketing, mas também tem que pensar no offline, tem que ter o outdoor. Você está trabalhando, tem que ter o copo. Né? Porque a marca precisa estar presente a todo momento, em todo lugar, aonde tiver gente. Eu conheço algumas pessoas que dizem que fazem marketing e são especialistas em marketing, Alisson, que descartam o Facebook. Não, Facebook não interessa, não. Então, tipo, sabe quantos milhões de pessoas acessam o Facebook diariamente? Ah, mas o índice é muito menor. Mas tipo, pode ser aquele menor que vai chegar na sua loja e vai comprar o seu serviço, que vai ter o seu atendimento. Então essa parte de marketing digital e marketing de um modo geral
é bem amplo, né? E é uma área que você entrou que você precisa estar atualizado o tempo todo. Porque se de repente se alguém te pede um produto, né? E não é você quem faz, é a forma que a pessoa te passa. E pede para poder fazer a impressão de um copo. E a impressão do copo, ela não tem a ver com a linha da empresa. Você precisa estar antenado e dizer, olha, eu posso estar ganhando esse dinheiro, mas eu estou fazendo um serviço que não vai ter retorno para aquela empresa. E se aquela empresa não tiver retorno, ela não volta para ser seu cliente. Porque não é só ter o cliente, mas manter. Ganhar o serviço que você fala. Né? Não é só ganhar o serviço, mas também manter o cliente. Como é que a Liberprint, de um modo geral, está se preparando para esse mercado tão diversificado? Né? Para atender esse mundo gigante que é da comunicação visual e marketing. Então, como eu te falei, o ramo da comunicação visual ele é muito nichado. Sim. Né? Então, a ideia nossa, como a gente está preparando essa área que eu te falei, ela vai ser a parte da produção. Mas a gente já está com a questão de lojas, né? Ou derivar a questão desses nichos em categorias. Sim. Né? Porque ela tem tanto a parte de identidade visual de uma marca, como você falou, tem a parte de publicidade, que é já a parte para outdoors, telão de LEDs. Sim. E várias outras coisas de propagandas que a gente está agora para fazer alguns lançamentos por esses próximos meses aí, inclusive para até revolucionar a maneira de como mostrar a marca. Perfeito. Né? Não só ter aquela fachada estática, mas ter algo mais Sim. chamativo. A gente também está indo para essa parte também da parte de trazer o design gráfico para dentro da empresa. Né? Então, assim, a tendência nossa é oferecer soluções. Perfeito. Né? Como você falou, como você vai entender isso da empresa? É chegar para a empresa e falar assim, a empresa chegar do zero e falar, eu quero uma marca. A gente criar desde a logo, entender o produto que ela quer vender, se ela é uma empresa que ela quer demonstrar mais, passar para o cliente algo mais familiar, algo mais profissional, entendeu? Algo mais voltado para o produto, ou algo voltado para a cultura da empresa. Sim. Então, tem muitas empresas que ela não passa isso, sim, né? Sim. Da marca. Isso também até dentro das minhas empresas hoje eu procuro sempre estar vendo essa questão. A gente se reinventa, tanto é que a gente está fazendo também já uma modelagem também dentro da empresa, da parte visual 100%, para já passar uma modernidade acompanhando as tendências que foram evoluindo. Então, às vezes, querendo ou não, você tem que passar por essa evolução. Sim, sempre. Seu cliente, ele vai mudando. Dependendo do ramo, o cliente ele pode até mudar a faixa etária. Então, você também tem que acompanhar isso, né? Sim. Porque não é você falou, não é vender serviço, é vender solução, né? Porque a solução todo dia vai precisar. Porque todo dia tem necessidade. Muita. Né? E no mundo que temos hoje, a gente está aqui há uns 40 minutos nesse bate-papo, mais ou menos isso, já mudou muita coisa lá fora. Quantos produtos lançaram que a gente vai ter que sair daqui e dar uma atualizada e entender, opa, preciso também me envolver nisso. A TV mesmo já abrindo aqui, não sei se vai pôr isso não, mas tudo bem. É um grande desafio, meu amigo, porque todo dia tem que ter um produto novo. Todo dia tem que pensar uma tendência nova. Fazer web TV é diferente de fazer uma TV aberta que as pessoas param. Hein? A TV convencional. A TV convencional. Então a gente precisa ter produto todo dia tem reunião. Todo dia a equipe queima neurônios aqui, isso vai engajar, isso não vai engajar, e tem um timing, né? A comunicação visual também tem isso. Porque tem algumas pessoas que descartaram algumas coisas. E o outdoor até hoje funciona e funciona muito bem. Não é isso? O copo com a marca da empresa funciona e funciona muito bem também. Já retando aqui, eu quero uma xícara, tá? Deixa eu marcar minhas xícaras. Eu quero minhas gravações com a marca do clube. Já estou comprando serviço aqui, ó. Na própria gravação, isso não vai ser cortado, tem que ficar documentado. Não estou cobrando ele, é me cobrando de lembrar de ter isso. Porque ó, a gente está aqui gravando, né, Lucas? Então, e não hoje tem o copo com a marca hoje uma coisa que muitas pessoas desprezam, né? Você falou da questão do outdoor, mas hoje estar dentro da casa do cliente, você faz um efeito maior do que você deixar o cliente passar e te ver. Sim, sim. O outdoor, ele funciona, ele nunca vai ser, por mais que atualizem as mídias sociais e venham outras coisas novas, ele sempre vai funcionar. Que é a questão da visão estática do negócio. Porém, por exemplo, um copo, às vezes, a depender da maneira do copo, se ele não for totalmente descartável, for algo que o cliente reutilize, um squeeze ou algo desse tipo, quantas vezes ele for beber água, ele vai pegar, ele vai olhar para a tua marca, ele vai lembrar de alguma coisa. Sim. Às vezes ele pode até estar pensando em
surgiu alguém com a necessidade, comentou algo com ele, e ele não passou nada na mente. Mas aí ele chegou, abriu ali, a marca tal faz esse serviço que alguém me perguntou. Então, deixa eu tá aqui o telefone, deixa eu recomendar, deixa eu mandar uma foto. Isso funciona para imã de geladeira e várias coisas simples que hoje faz esse marketing bem feito. Quem é visto é lembrado. O tempo todo. Quem é visto é lembrado. Eu gosto de falar essa frase, o nome só fala, quem não é visto não é lembrado. E aí, às vezes, você está muito assim, eu não quero ser lembrado mesmo, porque nem sempre você quer ser lembrado, ou melhor, da situação. Mas eu costumo falar quem é visto é lembrado, porque força você a lembrar que você precisa ser visto. Justamente. Entendeu? Já é o lado positivo da coisa. Então, bora lá. Alisson, pai, esposo, filho, empresário, multiempresário, Apertou. músico da igreja, né? Alisson cristão. Alisson tá rodando o mundo sempre, tá sempre em algum canto. Às vezes eu penso, Alisson mudou para São Paulo? Tá em São Paulo. Daqui a pouco ele posta no culto, na igreja, não sei, em outro estado. Eu falo, Alisson mudou para onde? Onde é que está, Alisson? Como é que você consegue alinhar essa vida tão corrida sua, velho? Me dá umas dicas de agenda aí, por favor. É muito, assim, é meio complicado, mas assim, uma coisa que eu tenho prioridade na minha vida é sempre voltada para Deus, né? Então, Sim. assim, eu acho que toda conquista, se você não deixar Deus de lado, eu acho que é muito difícil você ter segmento constante de progresso, porque falar particularmente, né? Porque cada um tem uma religião, Sim, sim. né? Tem algo a seguir, mas, por exemplo, eu vejo tudo que foi dado por ele. Sim. Então, assim, seria muito egoísmo da minha parte se em algum momento aquilo que foi dado para mim, eu me dedicar tanto a ponto de esquecer dele. Perfeito. Né? Então, eu tenho por obrigação ele em primeiro lugar, ele em primeiro plano. Na minha vida é sempre assim, Deus em primeiro lugar. Amém. Então, eu Seja tenho sempre sempre assim. que encaixar algo. Então, assim, nas minhas viagens, às vezes, como você falou, de São Paulo, às vezes eu falo assim, poxa, eu vou de avião e volto. Mas eu falo assim, poxa, mas, como você fala assim, às vezes já está em Minas, às vezes está em tal lugar, eu falo assim, não, eu já não vou, às vezes eu vou de avião, como aconteceu, minha mãe participou, a gente foi de avião, aí tinha uns dias de intervalo, que tinha outras coisas para resolver em São Paulo, a gente alugou um carro em São Paulo, viemos para Minas, aí encontramos alguns irmãos, congregamos e tal, voltamos para São Paulo e depois resolvemos outras coisas, na outra semana voltamos de avião. Então eu sempre tento encaixar, Perfeito. entendeu? Tem que ser encaixado, porque... E tem que ter organização para isso. Né? Isso, Tem que ter entendeu? organização. Porque uma agenda como a sua, com certeza, não é fácil. Aí, dona... Principalmente, eu acho que além dessa parte, né, de religiosa, tem também a questão de marido e pai. Sim. E tem outra questão maior que eu não sei se pode ser a dificuldade de muitos que empreendem com família, é conciliar e separar a parte de trabalho e de família. Sim. Porque, por exemplo, hoje minha esposa sempre estava do meu lado e hoje minha filha também já está me acompanhando e já está lá na parte da administração da Liberprint. Então, assim, a gente separa. Quando a gente está no horário de trabalho, a gente fala sobre questão de horário de trabalho, trata formal, se um puxar a orelha do outro, está puxando e relacionado ao Sim, trabalho, ao e não profissional. como pessoal, ou Sim. puxando como pai, puxando como filho, puxando como marido ou esposo, entendeu? E quando chega em casa, a gente botou o lema de, depois das 18 horas, não falar em trabalho. Às vezes é complicado, porque Sim. Quem sempre um ou outro puxa um assunto e aí, opa, deixa para amanhã, aí corta. Porque senão a gente acaba envolvendo o trabalho praticamente 24 horas, que tá no sangue. Sim, Né? empreendedor Então, a 24 gente horas, não tem puxa. pra onde correr. Mas para conciliar, às vezes a gente tem que dar essa freada também. Falar em família, quando eu faço assim, você já sabe o que eu vou falar. Dona Fernanda, como é que a senhora está, Dona Fernanda? Eu continuo com medo da senhora. E ela sabe por quê. Fernanda é Minha esposa. a esposa de Alisson, é uma pessoa que é super gente boa, mas ela é extremamente pontual. Eu acredito que, eu não vou dar percentuais do sucesso desse homem, mas boa parte do sucesso seu Boa parte. Muita tá parte. ali. Tá ali. Muita parte. Porque Dona Fernanda também, eu tenho certeza que ela chega firme, não chega? Chega. Inclusive, eu sou a parte executora e ela é a parte financeira administrativa, né? Sim. Então, assim, eu acho que essas duas partes dentro da empresa tem que andar alinhada. Então, eu sou o cara que sonha uma coisa, trago para ela, aí ela
Tem hora que ela para assim, eu nem terminei uma, já tô chavendo outra, ela, você quer me doidar? Aí ela já pega ali, não, peraí, aí vamos sentar e alinhar. Aí ela faz a parte toda financeira, balanceia, alinha, não, dá pra gente fazer isso aqui em tal prazo, em tal data e tal. Então assim, por essa, um confia no outro. Sim. Quando eu trago um projeto para ela sabe que ela confia, ela faz a projeção financeira, apostando e confiando de que eu vou dar resultado naquilo que eu trouxe. Sim. Porque ela sabe que eu vou buscar o resultado. E eu confio na parte dela administrativa e financeira, porque eu sei que ela vai administrar aquilo que eu trouxer e entregar na mão dela. Então, além do casamento que deu certo, foi um alinhamento que deu certo a gente na empresa. É melhor serem dois do que um, né? Porque se um cair, o outro levanta E sustenta. e sustenta, né? E aí, além de Fernanda, tem a filha que desenha muito bem. Inclusive, ela é administradora da Liberprint e design da Liberprint também. Mas eu tô falando que ela tá me devendo meu design. Não sei se eu posso citar o nome dela. Mas, ó, tá gravado, você tá me devendo meu design. E eu não vou cortar essa parte, não. Então, Alisson, aí tem um filho, né? Tá quantos anos? Samuel tá com 11. Samuel tá com 11, É. 11 anos. Tá estudando a música também, todos dois, né? Pra Que ser músico massa. também na igreja. Não, na igreja que vocês congregam, ou é músico ou é músico. Nem Não. sempre, né? Cada um Eu tem tenho a uma impressão que vocação. todo mundo lá toca. Não, mas porque assim, a música desperta, né? Alguns que já tem aquele... Sim. O pessoal fala em dom da música, né? Mas é porque desperta o interesse em querer estudar música, né? Então, assim, acaba indo por esse lado, a igreja não... Tipo assim, tem gratuito o ensino, não cobra, então acaba facilitando. Por isso você fala assim, é música, não, porque tem a facilidade de aprender, né? De ter quem ensine, então acaba indo por isso. Mas tem muitos outros que contribuem de outra forma dentro da igreja. Eu tenho uma colaboradora que é da CBB. É assim que fala. CCB, Cristã do Brasil. CCB, desculpa, CCB, perdão. E aí eu falo com ela, né, que tem uma das coisas que eu muito admiro lá, é a musicalidade. Isso. Eu sou fã mesmo. Inclusive ela está me devendo, me convidou, na verdade, eu não tive como ir. Então eu também reforço o convite que eu sou de lá, então já... Então pronto, que vamos marcar para ir à igreja, eu quero ir. E eu sou fã mesmo da musicalidade lá, eu fico ouvindo, tem grandes corais e a música ela é inspiradora, né? Porque, aí eu já vou falar de teologia, nessa parte que eu quero não. Gente, corta isso, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vira culto, e não é pra... Porque assim, é fato que a música, ela é aquela parte que inspira. Tem uma passagem da Bíblia, eu vou falar agora, eu já estou aqui, nem deu vontade de falar, né, irmã? Tem alguém intercedendo ali. Tem uma passagem na Bíblia, lá acho que em Reis, que Deus estava em silêncio com o povo e Deus não estava falando um tempo com o povo. E aí o povo cobrando o profeta para Deus falar com um profeta, para o profeta falar para ele. E Deus em silêncio, e aí ele chama um músico. E ele começa a tocar. E aí Deus se inclina para... Eu vou colocar essa passagem na referência, tá? Para seguir, porque eu estou meio passando por cima aqui. E Deus se inclina diante do louvor, da música, e aí Deus fala com o povo. Então a música ela tem um poder muito grande. E aí talvez seja apenas um recorte da minha convivência, mas a maioria dos grandes empresários que eu conheço, ele toca algum instrumento. Estava pensando nisso aqui agora. Não parei para refletir desse jeito. Ou ele toca algum instrumento, ou ele tem inclinação de querer aprender alguma coisa. Mas tem alguma coisa a ver com a música. Ouve música, se dedica à música. Porque realmente é inspiradora. A música ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Justamente. Né? Então aquilo que você ouve, nós estamos gravando aqui já há um tempinho, a gente não vai, daqui a um tempo, a gente não vai lembrar todas as palavras na sequência. Mas se a gente estivesse cantando tudo isso aqui, a gente ia lembrar isso na eternidade, porque a música tem esse poder, tem esse dom. Então acho que marcado. Esse Alisson tem muito disso, né? De ser um empreendedor, um multi-empreendedor, ter uma vida tão agitada, mas também ser músico. Ser músico. Você toca o que na igreja? E ainda aprender um pouquinho mais, que eu desde os 13 anos, desde os 8 anos, na verdade, de idade, eu toco violino na igreja, né? E tentei aprender violão, ficou mais ou menos, acho que uns 9 anos ou 10 anos violão em cima do guarda-roupa, que eu tentei, não foi. E um dia minha filha, também vindo na mesma linhagem, né? Com o mesmo, eu digo, dom da música despertado nela. Ela pegou meu violão, ela mesma foi no YouTube, afinou,
começou a bater umas notas, aí eu saía para trabalhar, voltava, ela estava batendo outro acorde, saía, voltava, estava já tocando alguma coisa, daqui a pouco eu já estava dedilhando. Aí eu fiz aquele negócio assim, não, se minha menina veio depois e aprendeu, eu tenho que tomar vergonha e aprender, falando assim, né, no ditado. E aí ela também tem uma paciência, me passou algumas coisas, e aí parece que é tipo assim, quando ativou nela, ativou em mim. Sim. Os 10 anos que o violão estava encostado, eu consegui pegar. Hoje nós dois tocamos também violão, quando a gente está junto em casa. Aí meu menino está aprendendo violino. Eu sempre tive vontade de ter um sax, mas na época, por ser muito caro, eu não tinha condições. Graças a Deus, Deus deu a condição. Hoje eu tenho um sax, estou aprendendo também, já está arranhando alguma coisa. Minha menina também está estudando órgão na igreja. Então, assim, eu acho que a música, tirando minha esposa, que ela falou que não é a cara dela. Ela só financia. Só a parte financeira para Aí todo mundo lá em casa puxou para essa parte da música lá. E querendo ou não, é bom porque às vezes até entre nós a gente se reúne e querendo ou não, a música ela tem um poder, né? Como você falou, de unir, né? De acalentar, de várias coisas. Para uma música, ela, dependente do gênero dela, ela precisa estar em harmonia as notas. E aí falar de harmonia, daqui a pouco eu virei coach. Olha que coisa, gente. Esse papo tá indo para uma... Tá diferente, não tá, Lucas? Esse papo de hoje tá diferente dos outros programas. Tá uma coisa... Tá uma misturada aqui que... Não, a gente já falou de 300 mil coisas aqui. Mas o papo é esse, porque a ideia é trazer o empresário para mostrar o quanto comum, né? E o quanto a gente tem uma vida corrida, mas também tem gostos. E a música é uma delas, né? Tem que fazer harmonia. Tem que ser a nota no tempo certo, montada do jeito certo, né? No tom certo. Se o instrumento estiver desafinado, vai acabar com toda a harmonia. Para ser perceptível. E aí, pegando esse gancho e voltando para o empreendedorismo, se o empreendedorismo não tiver harmonia, dá o quê? Se a empresa, vou pegar seu gancho e falar em relação à empresa, né? Pegando no gancho da música, tem que estar afinado. Né? Então a empresa ela tem que estar alinhada em todos os setores, né? Toda a parte dela, desde da matéria-prima que ela adquire até a parte da entrega para o cliente, porque se algo tiver desalinhado nesse intervalo, o cliente vai perceber. Assim como alguém tocar um instrumento desafinado, você vai ouvir. Sim. Ó, tem duas pessoas ali, aquele ali está certo, agora o de cá está precisando se encontrar com ele. Então a mesma coisa acontece dentro da empresa com colaboradores. Se um tiver desarranhado em algum setor, alguém precisa ajustar ali para poder não haver ruído de comunicação. Então, querendo ou não, se a gente for levar por semelhanças, muita coisa no nosso dia a dia interliga, né? Com a parte do empreendedorismo. Agora, o empreendedorismo, querendo ou não, como o pessoal tem de falar, empreendedorismo é que está na veia, né? Eu acho também que empreendedorismo ele nasce também de uma necessidade. Sim. Que às vezes a pessoa não tem empreendedorismo na veia, mas ela aprende a ter de acordo com a necessidade. Como nós fomos no gatilho de dizer você não consegue. Verdade. Você não pode, você não é apto. Outro já vê na necessidade de alguém, tipo assim, até dentro da casa, um filho ou a esposa, precisar de um provento para dentro de casa, uma roupa, um alimento, alguma coisa, e fala assim, não, agora eu tenho que fazer algo. Então, acho que o empreendedor, ele tem, é como eu falei, tem um start em algum momento dele que ele fala assim, vai. Sim. E aí ele se joga e acaba se redescobrindo, né, desse ramo, né, dessa questão. Se eu chegasse uma proposta parada, se eu deixar de ser empreendedor? É muito difícil. Tem hora que, como eu falei aqui, citei antes aqui, minha esposa fala assim, você vai me doidar, porque assim, parece que eu quero fazer tudo. Mas não conheço um pouquinho. É como se eu quisesse fazer tudo, tá em todos os ramos, todos os setores, mas é porque eu vejo, tipo assim, não vou dizer que eu sou melhor, né, do que os demais empresários, mas eu consigo às vezes enxergar um pouco fora da curva, o mesmo produto, a mesma coisa que estão fazendo, às vezes agregando mais um pouquinho, às vezes, quando, não sei se acontecia com você, quando era no ramo de telecom, a gente andava olhando os fios, os postes, as torres. Hoje, no ramo da comunicação, a gente acaba olhando outdoor, olhando a parte de propaganda, a parte visual dentro do ambiente. Às vezes, a gente entra no ambiente e fala assim, poxa, está faltando a placa de identificação do banheiro, está faltando dizer ali se é para homem, se é para mulher, faltou aqui uma informação aqui na mesa, para o garçom saber o número da mesa,
Falta uma placa, às vezes, para eu poder fazer o pagamento em Pix, em vez de estar perguntando. Sim. Então, querendo ou não, você vai vendo as necessidades Sim. e aí você já, por trás disso, eu já vou pensando em produtos ou soluções para atender aquela necessidade. Perfeito. Agora mesmo a Liberprint, nós já estamos fazendo investimento agora em máquinas 3D. Eu vi. Ali foi o Eu protótipo. vi. Agora ele está fazendo investimento em máquinas profissionais mesmo. Essa semana já está chegando algumas aquisições, justamente por quê? Porque já está vendo algumas necessidades. E essa necessidade da questão da 3D surgiu uma coisa simples. Por exemplo, lá no sítio, a roçadeira deu um problema e eu fui ver, a peça comeu 2 milímetros da ponta de uma peça lá, eu tive que trocar a peça inteira. Porque não vende só aquele, como se fosse Sim. o refil da engrenagem. Aí eu olhei assim e falei, por que não fazer ela 3D? E eu comentando com o rapaz da assistência técnica, rapaz, se você fizer, eu compro todas, porque aqui a gente troca toda semana. Eu falei, mas com todos esses restantes desses componentes bons, compra tudo novo só por causa dessa pecinha, ele só por causa dessa pecinha, não vende fora. Então, querendo ou não, eu já enxerguei, como eu falei, uma dificuldade, uma oportunidade. Então, eu falei assim, pô, então eu tenho condição de fazer isso através do 3D, então eu vou tentar trazer isso aqui, aí ele foi o protótipo, a gente estudou algumas peças e aí agora a gente vai trazer uma parte mais profissional para começar a desenvolver produtos novos também, interligando a comunicação visual, porque tem muito a ver, você interligar alguns itens da comunicação visual com 3D, você consegue desenvolver peças lindíssimas, principalmente em troféus e outras coisas, e também desenvolver essas peças para o dia a dia em geral, entendeu? Então já está nascendo, eu acabei falando, spoiler, já está nascendo outra empresa aí do ramo, né? O outro nicho da assim comunicação bom. visual está vindo, eu acabei entregando um pouco, a gente está vindo com a área da 3D também aí. Onde a gente encontra a Liberprint, a Libernet nas redes sociais? Quais são os endereços? A Libernet é Libernet _ oficial e a Liberprint também, Liberprint com Y, Liberprint com Y _ oficial. Que conselho você dá para alguém que está pensando em empreender? Estou na penúltima pergunta, a outra não estava no script. Eu sempre vou mudar o script. Enfim, estou aqui pensando nisso. Tem alguém que está assistindo aqui, tem várias pessoas que vão assistir e está pensando em empreender. Que conselho você dá a essas pessoas? Eu digo que não recue diante da dificuldade. Empreender não é fácil. Se fosse fácil, é como até alguns que dão palestra e eventos falam, se empreender fosse fácil, todo mundo estava aqui. Né? Não é fácil, é muito difícil, vai ser fora da curva, você vai ter que passar dias de espremer, chorar, como você falou várias vezes, pensar em desistir, mas segue com o objetivo. Pega o foco, as coisas acontecem gradativamente. Tem muitos empresários que às vezes se frustram por questões de ver muita gente falando sucesso demais nas redes sociais e a realidade não é aquilo. Sim, E às não vezes as pessoas romantizem. tentam achar que estão longe demais daquilo que estão repassando nas redes sociais. Sim. E na verdade ela está tão perto, não sei se você já viu alguns vídeos às vezes na internet, passa o cara tá ali batendo no diamante, aí o outro conquista cá, ele para ali e vai tentar bater onde o outro bateu, e o dele só faltava mais 2 batidas para Sim. poder achar. Eu acho aquilo bem interessante ali, aquele kartzinho, porque mostra que você tem que ter perseverança. Perfeito. É uma constância, né? Você vai constantemente, não perdendo o foco, né? Mas em constante você vai atingir uma qualidade e o objetivo que você deseja. Então, empreender, na verdade, né? É isso aí. É não perder o foco e ter constância. E a parte final, antes de eu terminar? Não queria terminar, não. Aqui eu fico batendo papo o dia todo. Mas não sai daqui, a gente pode até ir ali na churrascaria, comer alguma coisa, levar os velhos tempos. Hoje, nós estamos gravando, que data é hoje, Lucas? Dia 5. Hoje são 5. Hoje é quarta-feira, terça? Minto, 7. Hoje são 7, terça-feira, né? Essa você corta. Daqui a... Não, onde fica? Tem que deixar. As pessoas pensam que isso aqui é normal. Aqui... Hoje é terça-feira, domingo, é dia... Terça-feira, domingo. É dia das mães. Das mães. Manhã, faça favor. Eu falei a senhora que eu ia falar isso desde o começo. Eu vim fazer somente Manhã, faça favor. Lucas, vai me cortar se eu ficar de pé aqui? Vai. Vai, né? Nada não. Manhã, faça favor. Senta aqui, manhã. Por quê?
Por que eu estou fazendo isso aqui, gente? Deixa eu tirar aqui meu microfone um pouquinho. Não tá nada escrito, sabe que eu não tenho. Então, sua mãe, que você quis. No começo dessa gravação, ele falou sobre a mãe que ajudou desde o começo. Né? A mãe que chegou junto, que foi mãe, foi pai, que pegou o empréstimo, que não desistiu do filho. E a senhora estava sentada ali muito orgulhosa do filho que a senhora tem. Só que quem vai falar é ele. O que é que você vai falar para sua mãe? Acho que não tem muitas palavras que expressem o amor e a gratidão, não, né? Porque hoje eu sou pai, né? Sim. Então, às vezes, quando a gente é só filho, né? Às vezes a gente acha que muito dos conselhos dos pais é abuso, é chatice e não entende muito o zelo, cuidado. Aí chega o dia que a gente vira pai, né? Vira pai e aí a gente já entende, né? O que era o amor, o que era o zelo. Então, agora ele me pegou aqui, não vai dar nada. Continue. E aí a gente passa a entender, né, que tem um cuidado que não vai ser superado por nada. Sim. O amor de pai e mãe não vai ser superado por nada. Às vezes, não é porque dizer assim, Alisson hoje está aqui, é o orgulho da mãe porque deu certo. Sim. Também se eu tivesse tomado uns caminhos que não fosse, né, os caminhos que foram tomados, graças a Deus, Deus conduziu dessa forma junto com o ensinamento da minha mãe, mas se eu tivesse tomado os caminhos, eu continuaria sendo filho amado pela mãe. Então, amor de mãe e pai hoje, eu acho que o mundo está perdendo essa essência de valorizar pai e mãe. Perfeito. Algumas coisas eu observo hoje que, algumas coisas eu deixo até de ver. Sim. Porque não desce para mim, Não vai. porque eu acho que você pode errar com todo mundo, mas o primeiro mandamento, que é honrar pai e mãe, você não deve perder isso. Honrar pai e mãe para E o mundo hoje está cada dia mais esquecendo isso, né? O pai e a mãe está virando o amigozinho da esquina que qualquer hora você despreza e joga para lá. E quando você estiver na pior, quem vai estar ali a todo custo, sofrendo ainda mais ainda por você, vai ser seu pai e sua mãe. Então, mãe hoje, para mim, como voltando a falar, não é porque, né, a linha nossa foi outra de criação, mas é tudo para mim. Né? É assim, é só gratidão. Em primeiro lugar, a Deus, né? E eu tive que me desdobrar. Porque quando a mãe cria um filho, ela sendo mãe solo, a carga é dobrada. Eu me lembro que eu trabalhava 3 turnos para dar o melhor para ele. Eu onde passei no concurso de prefeitura. Ele vem também um lado assim de empreender, que ele viu muito exemplo dentro de casa, porque o meu pagamento, o primeiro pagamento meu da prefeitura, eu corri para comprar roupa. Eu me lembro que eu fui para Tobias Barreto e eu saía com uma sacola de confecção de porta em porta, vendendo. Depois, essa sacola se transformou em 3 lojas, né? Hoje eu estou com uma por opção, que também já estou aposentada da prefeitura. Mas o segredo do sucesso, eu acho assim, tudo é como ele falou. É Jesus Cristo, né? Verdade. Porque eu não fui aquela mãe que passei desapercebida. Eu me virava em todos em todas as áreas eu tinha que me virar, mas a prioridade era levar ele para uma igreja, né? Como você falou, a música ela se divide em 3 partes, como você falou, melodia, harmonia e ritmo, né? Sim. Então tem que estar ligado ali. E levando toda criança que ele cresce falando glória a Deus, aleluia, ele não desprende para outro caminho. Sim. Por mais que ele cresça, né? E eu tenho orgulho, porque como ele falou, essa trajetória toda de vida dele, de pegar um carrinho. Um dia eu cheguei no ônibus, eu vim em Itabuna, na época não tinha carro. Quando eu vim em Itabuna, que eu fui descendo do ônibus, eu vi aquele menino com a galinhota na porta do ônibus, aí quer carrego, que olhou e disse, esse menino é Alisson? Era ele. Aí ele já estava com as coisas de uma velhinha dentro do carro, vai levar.
Que você não precisa, não, mãe, eu quero ganhar meu próprio dinheiro. Então, eu vi que ele, desde pequeno, ele já queria empreender. Então, diante dele, eu quero dizer para você que você é meu orgulho. Né? Quando eu vejo assim que ele não pendeu para caminho errado e que ele levou o meu ensinamento para a família dele. Porque eu vejo que ele cria os filhos como eu criei. Às vezes, muita cobrança, às vezes ele, mamãe, não sei o quê. Mas hoje eu vejo, como ele falou aí, que era o certo. Porque quando a gente cobra de um filho é porque a gente não quer ver ele desprender para caminho tortuosos, né? Então, hoje, ele já levou isso para a família dele e eu só tenho que toda a honra e toda a glória, né, ser dada a Deus. Como eu te falei, tudo que nós temos hoje, tudo que ele é hoje, o segredo do sucesso foi honrar a Deus, Certo. acima de todas as coisas. Eu quero finalizar aqui agradecendo a senhora. Obrigada. Já agradecer a Alice pelo amigo que é, mas para ele poder ser o amigo que ele é hoje é porque tem a senhora como mãe. Obrigada. E, lógico, não estava nada no script, porque eu nem sabia que você vinha com sua mãe hoje. Nada Verdade. programado. Não, eu vim aqui só Nada. para resolver alguma Minha coisa. equipe fica maluca comigo porque eu sempre tenho que inventar alguma coisa. Se fosse falar com ela, ainda tinha mais história ainda, né? Tinha vindo bem mais. Que na época também da maior dificuldade, ela começou, teve uma época que ela começou a vender móveis, aí eu passei a ganhar a comissão de instalador de móveis pequeno acompanhando ela. Então, assim, se a gente for levar a história, tem Não me muita... pagava, né? E aí, quando eu vi, assim, dentro de casa, eu não queria que faltasse nada para ele. Sim. Eu poderia até dormir com fome, mas ele eu não queria que dormisse. Aí, um dia, o prefeito não me pagava 1 ano. E aí, eu saí, Deus me mandou, vim até Itabuna, eu saí assim, sem meio desnorteada, sem saber o que eu ia fazer naquele momento, por que que Deus me mandou lá. Mas eu sou de ouvir a voz de Deus. Aí, quando eu cheguei em Itabuna, o Senhor me parou em frente a uma loja de móveis. E eu, sem saber o que fazer, 1 ano sem receber pagamento, aí o senhor falou no meu coração, chegou um vendedor e perguntou, vamos levar? Eu falei, não, moço, eu trabalho em determinado local, não convém dizer aqui onde fica, mas ele falou, eu não estou recebendo. Aí o senhor falou no meu coração, pergunta para ele se não precisa de vendedor externo. E foi eu vi que era a resposta de Deus. Aí eu perguntei, e ele falou, preciso, entra aí, vamos conversar. Falei, o que eu faço para vender? Ele disse, leva o álbum, tudo que você vender, eu te dou comissão. E foi aí que estava a minha segunda benção. Eu comecei a vender os móveis para pessoas que não tinham vínculo com o município e Deus me honrou grandemente. Chegavam os caminhões de móveis e ele passou a ser, junto com o rapaz do Motani, eu dava dinheiro a ele e Deus me abençoou que eu comprei meu primeiro carro. Quando a porta foi tão de Deus que quando entrou um outro prefeito, chegou o tempo de fechar aquela porta, porque o rapaz me chamou e ele falou, eu vou para Teixeira, você vai continuar vendendo? Agora só que os móveis só vendem de 3 em 3 meses. Falei, não, chegou aqui. E aí eu vi que foi Deus que já tinha nos abençoado, não deixou faltar nada para nós. Que Nunca guerreira passamos senhora. nem um dia Tem de muita fome. história. Muita. Se for contar minha história aqui, Vamos marcar esse papo? vamos. Vamos marcar esse papo. gosto Eu quero de começar falar com a disso senhora. também. Eu quero contar. Eu quero bater que assim, tem empreendedorismo, mas tem também muito amor. Tem uma mulher guerreira, né? E mais uma vez, muito obrigado. Não só eu, vou falar em nome de todo o pessoal do provedor, que você tem certeza que ajuda, né? Tem ajudado a todos nós, sempre estando disposto com conhecimento, com ajuda, com puxão de orelha que você faz isso. Tô, tá Mas vendo? obrigado, muito obrigado mesmo pela mãe que a senhora é, muito obrigado pelo filho que a senhora criou. E se hoje ele é bênção na vida de alguém, é porque a senhora tem sido bênção na vida dele. Que Deus abençoe. Amém. E deixando aqui uma mensagem para todas as mães, né? Sim. Inclusive para as mães da Libernet, das Liberprint também, da loja Manancial, que já somos parceiras há 37 anos. Eu queria dizer para as mães que não desista dos seus filhos, não desista. E que o segredo do sucesso é Jesus Cristo e que fique atento no mundo que nós vivemos hoje, né? Não criar os seus filhos de qualquer jeito, você colocar um filho no mundo e não atentar para ele. Sim, verdade. E não dar o amor. O segredo é amor, né? E zelo, ter zelo, porque quando a gente zela, a gente não quer ver o mal. Perfeito. E parabéns para todas as mães, né? Feliz Dia das Mães para todas e que Deus vos abençoe. Amém. Tá vendo? Que mãe que você tem, velho. Eu também tenho uma grande mãe. Mas eu também quero um pedaço aqui de manhã, viu? Alisson, Deus abençoe. Deus Amém, abençoe meu irmão. todos os seus Obrigado. projetos, toda a sua família. Que todos os seus sonhos sejam realizados para a honra e glória de Deus. Amém. Que você continue sendo bênção em todos os lugares que você passar. Obrigado, meu amigo. Valeu, você também.
Opa, caiu o microfone aqui. Mas tudo bem. Vai pro Top 5, não vai essa parte? Eu quero também ter acesso ao Top 5. Deus abençoe.